Fala galera, hoje é dia de debate aqui no motorsport.com. Nós vamos analisar a primeira parte dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 e como aquilo que nos foi oferecido e se teremos um campeonato diferente daquele que nós vimos no ano passado ou nos anos anteriores. Comigo, para essa jornada, vocês já estão observando, além disso, isso também faz parte do podcast motorsport.com. Eu tenho aqui o Guilherme Longo e o Carlos Costa. Antes de passar a bola para eles, eu quero fazer um duplo agradecimento. Primeiro, pela chegada aos 100 inscritos no nosso YouTube e também, em segundo, pela expressiva audiência que todos vocês nos dão no nosso podcast. Então, se você ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreva e também acompanhe o motorsport.com nas redes sociais. Carlão e Gui, eu estou muito curioso para saber a impressão de vocês, o sentimento geral desses 3 dias de testes da Fórmula 1, primeira vez que esses carros foram à pista. Eu vou começar, como eu sempre faço no podcast. Carlos Costa, vou começar contigo. Carlão, eu quero saber se você acha, mesmo que eu, que nesse início, a conclusão que a gente chega é que não dá para tirar tantas conclusões ainda. Seja bem-vindo. Salve, Eric, salve, Gui, salve especial a galera que está nos acompanhando. Isso que você colocou no começo do programa, acho que é a realidade para todos os fãs de corrida, né? A expectativa para ver esses carros de fato em corridas, na pista e tudo mais. Mas, com base no que a gente viu nesses testes de Barcelona, lembrando que a gente vai ter mais testes no Bahrein, eu acho que dá para concluir que a Mercedes chega forte, a Ferrari dá um salto aí, com base nesse carro revolucionário de 2022. Red Bull escondeu um pouquinho o jogo, na minha opinião, mas também chega com condições de brigar. Uma surpresa boa, eu diria, que foi a McLaren, que foi bem também em 2021, mas aparentemente desempenhou de maneira bastante satisfatória nos testes de Barcelona. Temos que esperar para ver no Bahrein, claro, na segunda parte da pré-temporada, digamos assim, e na corrida propriamente dita. Mas eu destacaria essas 4 equipes com foco em primeiro lugar em Mercedes e Red Bull, porque são as equipes mais dominantes aí da F1 nos últimos anos. Ferrari tentando chegar perto e a McLaren aparentemente muito bem também. Mas ainda é um pouco prematuro sim, Eric. Maravilha. Guilherme, o que você acompanhou, o que você viu dessa primeira parte da pré-temporada da Fórmula 1? Poucas conclusões, não? Bem, salve Eric, Carlão, pessoal acompanhando aí tanto no canal quanto no podcast. É aquilo que o Carlos falou, a gente pode tirar algumas conclusões? Sim, mas elas são precoces. A gente viu a pré-temporada em Barcelona, é um tipo de pista com uma certa característica. A gente ainda tem a pré-temporada no Bahrein, que a gente está gravando aí um pouco depois do fim da pré-temporada em Barcelona, são aí menos de 2 semanas separando as 2 sessões e a gente já espera algumas diferenças. Mas, no geral, 4 destaques positivos, o Carlos já mencionou as 4 muito bem. Mercedes e Red Bull, aparentemente, não perderam performance de um ano ao outro. A gente falava muito sobre essa possibilidade, né? Se questionava se isso poderia acontecer. Afinal, 2 equipes que lutaram pelo título até o fim foram trocar o foco para 2022 mais tarde em relação às demais. E a gente se perguntava, será que talvez isso aí não é um perigo? Será que talvez não vai começar atrás? E a impressão que as 2 deram nesse começo é que não. Elas estão bem, elas acumularam muitas voltas, elas fizeram bons tempos de volta. A Mercedes apostou aí um pouco mais nos pneus macios no último dia, enquanto principalmente Verstappen e Red Bull apostaram nos compostos intermediários e mais duros. Então, boas performances das 2 aí. Ferrari, obviamente, um bom prognóstico inicial, foi a equipe que mais andou na pré-temporada, isso é ótimo, isso vale mais do que tempo de volta, porque quanto mais quilometragem você adquire, mais isso mostra que o teu motor é confiável, que a chance de quebra é muito menor, e a gente pode ver também a questão de desgaste de pneu, onde a gente fala assim, essa equipe está gastando mais, essa equipe está gastando menos, e é um ponto que vai fazer diferença. Afinal, com esse novo pneu aí de 18 polegadas, a expectativa é que o número de paradas por corrida diminua. Então, Ferrari aí e McLaren também mostrou um bom início. O Norris falou que não foi uma pré-temporada perfeita, rolaram algumas coisas de bastidores, mas na pista foi um bom começo. O que tem bastante também, e vocês podem concordar ou discordar de mim, mas também é muita gente jogando a responsabilidade do favoritismo para o outro lado, né? Então, você vê ambos os pilotos da Mercedes falando que eles não estão na frente e tal, e todo mundo falando, não, nós estamos ainda aprendendo e tal. Acho que a parte do estamos vendo onde estamos, eu acho que até acredito, né? Mas já imputar favoritismo
ao outro, aí eu acho que já é malandragem, Carlão, que sabe que essa é uma estratégia muito comum no futebol, né? Você deixa a bola pro outro, pro rival, que aí ele que tem esse problema de administrar esse favoritismo, não é mesmo? Sem dúvida, isso aí que você falou é uma realidade de qualquer pré-temporada, eu diria agora em 2022, ainda mais por conta da mudança de regulamento, né? O próprio Sainz fez algumas ponderações em relação ao desempenho da Ferrari, mas ele coloca algo que eu acho interessante de destacar. A gente ainda não sabe direito como é que está o desempenho dos carros com pouco combustível, com muito combustível, isso é uma informação que as equipes têm, a gente acaba ficando sem saber isso, e claro, na hora da classificação para o primeiro GP, especialmente na corrida, a gente vai ter algumas respostas, mas o que você falou é uma realidade. O Hamilton, por exemplo, é mestre em fazer isso, né? Jogar o favoritismo para o outro lado, embora ele faça isso exaltando a Mercedes, o que é muito mérito dele. E, bom, a gente vai ver esse jogo de palavras até o começo da temporada, sem dúvida alguma, e mesmo depois do primeiro GP, mas esse momento é muito misterioso nesse aspecto. Você realmente não sabe onde que está a verdade, especialmente no que tange ao desempenho ali dos carros em voltas rápidas, com pouco combustível e tudo mais. Então, a expectativa para os testes do Bahrein e para o GP do Bahrein, propriamente dito, são muito grandes. O Eric, pode ir. Só uma coisa que a gente tem que lembrar, né, para quem está ouvindo, está assistindo, a pré-temporada esse ano é muito diferente dos anos anteriores. Exclui 2021, que foram só 3 dias, vamos olhar de 2020 para trás, quando a gente tinha aí 2 semanas, 3 dias cada, 2 semanas, 4 dias cada. Naquelas, a primeira semana era mais representativa, porque os carros não tinham muitas mudanças de um ano para o outro. Agora não, a gente tem uma mudança muito radical. Não à toa a gente teve uma pré-temporada em Barcelona sem transmissão televisiva, sem tempo real, tudo feito com base no que os jornalistas estavam pegando lá em loco em Barcelona. As equipes trataram essa pré-temporada como um shakedown mesmo. 3 dias para entender o carro, ver quais eram as deficiências, onde dá para melhorar, etc. Então, realmente, o pega para capar vai ser no Bahrein, que é onde a gente vai ter um pouco mais da realidade. E aí a gente tem que lembrar, pré-temporada é pré-temporada, mas traz alguns indicativos interessantes para a temporada como um todo. 2020, a gente viu que a Ferrari ia ser aquela droga já na pré-temporada. 2021, a gente viu que a Honda tinha trazido um ótimo motor para a Red Bull e que a Mercedes já não era mais a toda poderosa. Então, nada impede que 2022 também traga esses indícios lá no Bahrein. E um fator interessante também, Eric, é essa perna final de pré-temporada 2022 ser no lugar onde vai ser a primeira corrida, né? Então, isso dá mais importância ainda para essa segunda parte dos testes. Aquele dispositivo que a Mercedes trouxe em 2020, ele foi descoberto, entre aspas, numa pré-temporada também, né? O DED, né? Foi numa das pré-temporadas, não foi num treino do primeiro GP, foi na pré-temporada. Não, foi na pré-temporada, porque foi antes da pandemia estourar no mundo. Sim, bem lembrado. Só a título da gente ilustrar bem, né? A equipe que mais deu voltas nessa primeira parte da pré-temporada foi a Ferrari com 439 voltas. A Mercedes ficou na segunda posição com 393, McLaren em terceiro com 367, Red Bull quarta com 358, então, só para vocês terem uma ideia, 42 mais 39 dá 81 voltas de diferença. A Ferrari ela conseguiu dar um GP inteiro a mais que a Red Bull, fazendo essa base aqui, no GP da Espanha, no caso, mais do que um GP da Espanha inteiro, muito por conta também de um problema que o Sérgio Pérez teve, acho que, se não me engano, no segundo dia, e que deixou ali estacionado o carro da Red Bull nos pits, nos boxes, durante um bom tempo. Williams em quinto, AlphaTauri em sexto, Aston Martin em sétimo, Alpine em oitavo, aí depois Alfa Romeo 175 voltas e Haas na lanterninha 160 voltas, foi a que menos deu giros nessa primeira parte da pré-temporada da Fórmula 1. Agora, vamos para algumas questões que foram destaques além dos números, né, Guilherme? Eu vou começar contigo, Guilherme, até para a gente explicar direitinho como é que funciona, o que está acontecendo. Teve uma palavra que a gente, inclusive internamente, ficou se perguntando como traduzir, né? Que é o Ainda estamos nos perguntando.
É o tal do porpoising, que nada mais é do que o carro da Fórmula 1 quicando quando encontra uma grande reta, né? E a gente já teve explicação de Rico Penteado aqui, já teve outros especialistas até do motorsport global explicando esse é um fenômeno aerodinâmico que vem, inclusive, da primeira era do efeito solo da Fórmula 1, né? Então, mais ou menos, em linhas gerais é assim, né, Guilherme? É uma questão do ar ali sendo sugado para o chão, e aí, no momento ou que ele bate ou já não tem onde passar, ele volta e o carro fica balançando. Em linhas gerais é assim, né? É exatamente isso. O carro está andando na reta sob alta velocidade e aí você tem um efeito solo. O efeito solo vai fazendo o quê? Vai chupando o carro em direção ao chão. Então ele vai se aproximando, com isso o fluxo de ar vai tendo menos passagem, e aí, como explicou o Rico Penteado, essa questão do carro quicar de volta para cima acontece por uma de duas situações. Ou o carro, de fato, toca no solo, ou ele fica num ângulo tão agudo a ponto de que o fluxo não passa aqui por baixo, então o ar joga o carro de volta para cima. É isso. E o porpoising, na verdade, para traduzir para a galera em termos bem gerais também, a gente está usando o quicar e tal, mas é porque realmente é difícil encontrar um termo em português. O próprio Rico falou, o nome disso vem por causa do boto. Não é nem do golfinho, é do boto mesmo, que faz um movimento mais ou menos assim quando ele está dentro da água. E, como o Eric já mencionou, é um negócio que já existia nos anos 80, quando o efeito solo já fazia parte da Fórmula 1, e, como disse Mattia Binotto, as equipes subestimaram o efeito do porpoising aí nesse início de nova era da Fórmula 1. Vale lembrar, né, Carlos, que todas as equipes sofreram um pouquinho ou muito nessa primeira parte dos testes da Fórmula 1. A solução, todo mundo diz que é relativamente simples, mas também vai decorrer um pouco de perda de potência em final de reta, porque você vai ter que levantar um pouco o carro e aí o carro, a parte ali, o ar, passa mais livremente sem trazer tantos problemas, porque uma vez que você está com o carro balançando ali, quicando, né, você pode ter problemas ali de assoalho, o piloto vai ter que tirar o pé talvez, né, e suspensão, ainda mais que agora temos pneus novos também de 18 polegadas. Carlão, nem tudo dá para se prever no simulador, não é mesmo? Sem dúvida, e nesse sentido, falando do porpoising, vai ser interessante observar se teremos diferenças nos carros em relação aos testes de Barcelona e Bahrein, né? Ou seja, alguma adaptação aí por parte das equipes para essa segunda parte da pré-temporada, tendo em vista, claro, a estreia e a minimização desse problema. Agora, é sempre um toma lá da cá, né? Você acaba atenuando um efeito negativo e eventualmente pode maximizar um outro efeito negativo. Então é sempre delicada essa questão, os engenheiros vão ter que bater cabeça aí, e claro, vai ser interessante ver o trabalho das principais equipes, né? A gente viu isso de maneira mais clara no caso da Ferrari, que é um destaque da pré-temporada, mas as outras equipes também têm que atacar essa questão, então vai ser bastante interessante ver, especialmente como os carros chegam para a pré-temporada, do Bahrein. Eric. Não, eu acho que aqui vai ser aquele dilema, né? O quanto que você pode levantar esse carro e, consequentemente, perder rendimento versus aquilo que você pode chegar no final de corrida sem assoalho, sem suspensão, seu carro ali destruído, com o piloto tendo que lutar com o carro. Vira um carrinho de rolemã no final. Mas eu acho interessante, são coisas assim que eu acho que são interessantes, inclusive, para equilibrar um pouco a equipe, Carlos, e a equipe que conseguir melhor se adequar a essa nova realidade pode sim sair à frente, principalmente, não como a melhor equipe, não como a equipe mais rápida, conseguir vitórias, mas aquele meio de pelotão ali, isso pode ser muito importante para você se dar bem ali naquela Liga B, né, no rest, no best of the rest, né, no melhor do resto. O pelotão do meio. O pelotão do meio, enfim. Eu acho que vamos simplificar um pouquinho, né, Eric? Mas é isso, eu acho que quem sair na frente e descobrir uma solução ali ótima, né, pode andar alguns passos aí à frente e aí ganhar pontos que no finalzinho ali pode acabar sendo muito importante. Eric, antes da gente sair do porpoising para o próximo tópico, só trazer algumas atualizações sobre algumas equipes e o que elas falaram com relação a isso. A Mercedes já deve trazer uma atualização do carro para o Bahrein focado nisso, um pacote de aerodinâmica novo.
E quem acompanhou aí o Motorsport nesses últimos dias deve ter percebido que na sexta-feira, uma das notas que a gente publicou, sexta ou sábado, não lembro agora, mostrou uma gambiarra que a Mercedes fez para tentar diminuir o porpoising. É basicamente algumas barras metálicas no assoalho. Não deu para ver se fez lá muita diferença, afinal foi uma sessão que começou com pista molhada na sexta-feira à tarde. A ver aí para as próximas. A Ferrari disse que talvez já tenha superado esse problema, não sabemos como. Mattia Binotto está confiante, falou já é problema do passado. Gunther Steiner da Haas falou que a Haas foi uma das primeiras equipes a perceber isso, e eu não duvido. Ele falou que descobriu isso no dia de filmagem que eles fizeram na segunda-feira passada, antes do início da pré-temporada, e já colocou a equipe de aerodinâmica de volta no túnel de vento para trabalhar. E aí um panorama geral. A pré-temporada em Barcelona acabou no dia 25 de fevereiro. A pré-temporada no Bahrein começa em 10 de março. São aí menos de 2 semanas separando dois eventos. Nisso, as equipes têm que voltar com o carro para a fábrica e levar o carro para o Bahrein. Então, elas não têm 15 dias para trabalhar no carro, elas vão ter 7, 8 dias e olha lá. Então, realmente, vai se dar melhor quem conseguir resolver isso agora. Porque aí a gente tem que fazer outra lembrança. Pré-temporada vai até 12 de março. Primeiro treino livre para o GP do Bahrein acontece em 18 de março. GP do Bahrein, então, no dia 20, e já na semana seguinte, GP da Arábia Saudita. Então, as equipes vão agora para um calendário, uma rodada tripla, basicamente. Elas não vão ter tempo de trabalhar na fábrica, testar, etc. Quem acertar agora, a tendência é que se dê bem aí nessas primeiras corridas. Tem a atualização no layout da Arábia Saudita, mas não seria muito seguro as equipes chegarem com o carro quicando naquela pista louca de Jeddah lá. Não, com certeza. E isso que eu achei legal, porque é uma coisa que ninguém esperava. De repente, por mais que o Steiner tenha falado que já tinha reparado isso no dia de filmagem, mas confesso que, por mais que o piloto tenha passado, os pilotos tenham ficado em um pânico, se vendo num carro ali, quase aqueles carros de rappers, né? A cultura rap norte-americana ali, que eles fazem de propósito, ali a suspensão ali baixando, né? Deve ter sido ali, o pessoal deve falar, meu Deus, o que é isso? Onde eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Então, acho que trouxe um fator novo que deve estar muita gente se lamentando, porque isso acaba atrapalhando o planejamento, inclusive, daquilo que eles pensavam em mudar para o segundo treino no Bahrein. Mas vamos seguindo aqui. Gui, me fala uma coisa, tem um dilema aí, um problema que as equipes sempre lutam, principalmente nos últimos 2 anos, que é o peso dos carros de Fórmula 1. Me fala uma coisa, o pessoal está meio querendo que a FIA alivie um pouco nessa questão dos pesos, que o carro possa ter um pouquinho mais de peso, não é mesmo? Vamos explicar para a galera, até para entender, e eu convido depois vocês também a lerem uma nota que está lá no motorsport.com. A termos de comparação, ano passado os carros pesavam 752 quilos, 752. Agora, para esse ano, 795, 795. Ou seja, um aumento de 43 quilos de um ano para o outro. Então, obviamente, esses são os carros mais pesados da história da Fórmula 1. Só que o que acontece? Esse peso no regulamento que a gente fala é um peso mínimo. Os carros não podem ficar abaixo disso, somente dali para cima. Dizem a equipe italiana, a equipe global do Motorsport, que estavam lá em Barcelona, que na verdade a maioria das equipes superou muito esse peso extra. A gente está falando aí de pelo menos 5 quilos. Então a maioria aí passando dos 800 quilos de carro. E uma das várias reuniões que rolaram entre os chefes de equipe durante a semana em Barcelona, há quase um consenso ali de uma solicitação para a FIA para aumentar o peso mínimo em cerca de 5 a 10 quilos. Por que isso? Porque se for pela lógica, você vai pensar assim, mas não tem nada, é o peso mínimo, não é o máximo. Se está excedendo em 10 quilos, não tem problema. Só que a gente está falando da Fórmula 1, um esporte onde os milésimos fazem diferença. E, querendo ou não, quanto mais peso você tem no carro, mais você vai perdendo rendimento, mais vai acrescentando ao seu tempo de volta. E as equipes que já estavam com um certo planejamento de desenvolvimento do carro em 2022, elas podem se ver numa armadilha, tentando trocar o foco do desenvolvimento do carro para tornar ele mais leve.
E aí, obviamente, entraria numa guerra de desenvolvimento num outro lado que ninguém está muito feliz. Quais são as informações de bastidores? Deve sair esse pedido, ele precisa só da aprovação de 8 equipes para que a solicitação seja entregue à FIA. E isso é bom, porque parece que apenas a Alfa Romeo é contra isso, porque a Alfa Romeo é a que está mais próxima do peso mínimo. Ela deve estar aí com 796, 797, e para a Alfa Romeo é tranquilo, tipo, ó, eu tô aqui na minha, eu tô bem, vocês que se danem, vocês que gastem o dinheiro para reduzir o peso, eu vou gastar o dinheiro melhorando o meu carro. Mas aí a vontade da maioria deve acabar sendo feita e o pedido deve ser feito à FIA. Agora, se ele vai ser aprovado, são outros 500. Querendo ou não, tem um joguinho político também, né, Carlão? Mas a gente repara que talvez a Alfa Romeo seja a equipe que vai ficar ali no fundão do grid, qualquer coisinha para ela também que sirva como possibilidade de avançar no grid, né, vai virar motivo de discórdia aí, mas aparentemente vai ficar, pelo menos eles vão levar esse assunto adiante, né? Para a Alfa Romeo, o que interessa nessa temporada é o 8º lugar, ou seja, retomada a Williams esse posto, porque a Haas aparentemente vai seguir lá para trás, pelo menos a impressão que passou nesses primeiros dias de pré-temporada, né? Claro que ainda é prematuro, mas a briga ali pelas posições finais, digamos, ela é bastante acirrada, especialmente pelo fato de que essas 3 equipes em especial não estão tão bem estruturadas, vamos colocar dessa forma, como Ferrari, Mercedes, Red Bull, enfim. Então, qualquer coisinha, qualquer vantagem vai ser explorada. É o caso da Alfa Romeo agora, sem dúvida. O Eric, e só a título de comparação para a galera que está assistindo, que está ouvindo, mais ou menos na pista de Barcelona, o traçado, né, as características daquela pista, 10 quilos a mais equivalem a mais ou menos 3 décimos de segundo a mais por volta. Então a gente está falando de um tempo considerável. Imagina uma situação de Mercedes e Red Bull, ambas com 805 quilos, 10 a mais que o permitido hoje. Se a Red Bull consegue baixar para 800, ela ganha 1,5 décimo que a Mercedes não tem. Então, realmente faz a diferença e para isso você precisa gastar muita grana em um ano que a gente tem teto orçamentário e um teto reduzido em relação ao ano passado. Perfeito. Só agora, seguindo aqui, eu fiz questão de separar, para vocês, a galera que está nos acompanhando, tanto em vídeo como no podcast, a questão da Alpine, né, que é uma das equipes aí que mais prometia evolução este ano aqui, e parece que a gente não secou ninguém, tá? A gente publicou uma matéria sobre a escolha da equipe em privilegiar desempenho e não confiabilidade, e aí na sexta-feira, né, foi sexta-feira, né, o Gui, tivemos o Fernando Alonso saindo do seu carro pegando fogo. O famoso, tá pegando fogo, bicho. Agora, assim, fazendo exercício de futurologia, senhor Carlos Costa, já que envolve o senhor Fernando Alonso, seu grande ídolo. Seu grande amigo, Eric. Não é. Mas... Brigaram? Não brigamos. Ele não é meu amigo. Meu amigo eu chamo, utilizando até uma frase em um famoso filme, os meus amigos eu chamo para jantar, para almoçar em casa. Enfim, eu não tenho essa intimidade com o Fernando Alonso. Mas voltando, o senhor até me faz aqui sair do rumo da pergunta. Carlão, a promessa de que veremos rádios divertidos no exercício de futurologia, lembrei. Rádios divertidos de Fernando Alonso reclamando da confiabilidade desse Alpine, que já que ele pode ter ali uma boa velocidade, mas vai se ver muito ali com os fiscais ali tendo que sair do carro porque seu carro quebrou? Olha, eu acho que vai depender, muito do quanto de potência a Alpine vai conseguir entregar, mesmo considerando eventualmente punições por falta de confiabilidade. Isso é, se o carro estiver rápido, por intermédio inclusive da unidade de potência, vai acabar compensando, né? É o que o próprio Rico Penteado explicou para nós em um bate-papo sobre a pré-temporada e tudo mais. Então, a gente tem que considerar esse aspecto e o fato de que a Alpine briga ali pelo 5º lugar mesmo. Não tem como esperar grandes evoluções, eventualmente um 4º lugar no Mundial de Construtores, beliscar um pódio aqui e ali. Basicamente esse o foco. Tendo tudo isso considerado, né, com um cenário bastante claro para o Alonso, inclusive, ele sabe melhor do que todos nós em que condição está a Alpine chegando nessa temporada de 2022,
ele vai ter que ser mais calmo do que ele costumava ser na época de McLaren e Honda, isso não tem dúvida. E a gente viu isso dele em 2021 já, era um Alonso paz e amor de fato, embora com algumas reclamações aqui e ali, né, mas o sangue espanhol dele não permite que ele passe uma temporada sem reclamações via rádio, seja por punição, qualquer coisa que o vale. Então, eu acho que vai depender muito dessa relação custo-benefício no foco na Alpine em desempenho, e acho que ele mesmo está ciente que não vai conseguir fazer grandes coisas para esse carro em termos de Mundial de Construtores. Talvez beliscar um pódio, uma vitória circunstancial, como foi a do Esteban Ocon do GP da Hungria de 2021, seja de fato o objetivo do Alonso, que vai querer terminar a carreira em alta, mas acho que sabe que o tricampeonato não vem, apesar do misterioso El Plan, né, Guilherme? Opa, estava no mudo. Sim, vamos ver se El Plan em algum momento desse ano vai ser colocado em prática, mas a gente tem que lembrar, né? Esse é o último ano de contrato do Alonso e a chance dele se aposentar no final do ano, eu diria que é considerável. Não vejo o Alonso ficando muito mais na Fórmula 1. Inclusive, ano passado, na semana do GP de São Paulo, eu perguntei isso para ele meio que deu a entender ali que já tinha em mente um momento e que se por acaso não voltar a lutar por títulos, não lutar por vitórias, ele não vai sair da Fórmula 1 decepcionado. Agora, falando da Alpine assim, eu acho que a Alpine precisava ir pro tudo ou nada, sabe? Tava estagnada fazia 3 anos no 5º lugar do Mundial de Construtores, usando a mesma base de carro, usando realmente o mesmo motor, sem atualizações, mas é aquela coisa, o tamanho da aposta que a Alpine fez pode ir para qualquer lado, pode ser tanto uma maravilha, se darem muito bem, ou ser um puta tiro no pé. A Alpine adquiriu boa quilometragem nos 2 primeiros dias, mas aí o problema do Alonso jogou o 3º dia no lixo. O Alonso causou uma das bandeiras vermelhas na sexta de manhã e o tamanho do estrago no carro foi tamanho que o Ocon não conseguiu andar à tarde. Então, é como eu coloquei na análise que eu publiquei nesse domingo no Motorsport. A Alpine sai de Barcelona com a luz de alerta acesa, olhando no motor aí que pode ser o grande problema dessa temporada. Desmutar. Exatamente, tenho que desmutar aqui. Mas vamos agora, seguindo aqui adiante, dentro das equipes, a gente meio que passou ali, mas a gente tem um pepino, né, a ser... A gente não, a FIA, enfim, a Fórmula 1, que é principalmente no caso da Rússia, por conta do que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Outros esportes já anunciaram problemas, banimentos, proibições e tal. Então, a gente está gravando nessa segunda-feira de carnaval, podemos dizer assim. E a gente aqui trabalhando. Não, eu não reclamo. Tem gente que daria um fígado para fazer isso que a gente faz, senhor Guilherme Longo. Mas, assim, a gente está gravando e, obviamente, principalmente para quem está ouvindo no podcast, se já rolou a decisão, vocês, por favor, nos perdoem. Mas é um grande pepino, não é mesmo, Carlos? Questões esportivas aí, e querendo ou não, por mais que o Mazepin, Nikita Mazepin, não seja um piloto dos sonhos de qualquer equipe, mas acaba atrapalhando também os planos de uma equipe, você, às portas do início de um novo campeonato, não conseguir contar com o seu piloto. A gente tem que esperar para ver o que de fato vai acontecer, mas o que eu acho engraçado de toda a história, se é que a gente pode tirar um lado mais cômico, é o fato de que no coração do conflito, digamos, está ali o bloqueio, digamos, do sistema bancário para a Rússia, ou seja, a Uralkali, empresa patrocinadora da Haas, vai ter alguns probleminhas aí. Para quem não sabe, o dono da empresa é o Dmitry Mazepin, pai do Nikita, e a equipe é americana, então tudo isso torna a situação mais cômica, né? Porque a nação que está aí sendo a protagonista, digamos, do combate à Rússia na invasão na Ucrânia é justamente os Estados Unidos, então fica esse registro engraçado aí, porque quem banca, na verdade, a operação da Haas hoje é a Uralkali, é a patrocinadora master russa, então a gente vai ter que esperar para ver, mas é uma situação complicada do ponto de vista político, do ponto de vista desportivo, para a própria Federação Internacional de Automobilismo e tudo mais. Então, eu acho que não tem como palpitar de maneira antecipada, embora eu veja um cenário de tendência não muito positiva para os Mazepin, digamos assim. E, por consequência, para a Haas também, né? Porque é o que você falou, Eric.
O cara pode não ser um Hamilton, um Senna da vida, mas o planejamento da equipe considera a dupla que foi mantida para o ano de 2022, ou seja, o próprio Mazepin e o Mick Schumacher. E aí vai ter consequência do ponto de vista financeiro e tudo mais. Então, é uma treta grande aí para o Gene Haas, para o Gunther Steiner, para os próprios Mazepins e tudo mais, né? Agora, vamos ver se a gente pode vislumbrar um piloto brasileiro eventualmente nessa vaga. Embora eu seja um pouco cético em relação a isso, mas não é uma questão de talento, é uma questão de politicagem da Fórmula 1. Guilherme, falando no embalo do que o Carlos falou aí, basicamente, na ausência de Nikita Mazepin, temos Pietro Fittipaldi, que é piloto reserva da Haas, já fez 2 corridas substituindo o Romain Grosjean, quando este acabou tendo aquele acidente horrível no GP do Bahrein, não, o GP do Bahrein, não do Sakir, isso, GP do Bahrein, e acabou fazendo aquelas 2 corridas. É o cara que está ali, já convive com a equipe, mas também temos alguns outros candidatos aí, né, com experiência na Fórmula 1, que a nossa edição italiana do motorsport.com acabou informando que pode ser Antonio Giovinazzi, né? Lembrando que pode ser, quando você estiver ouvindo isso, pode ter havido algum tipo de atualização, né? Acho que faz sentido esses 2 pilotos estarem mais perto da vaga, caso realmente o Nikita Mazepin não possa continuar, não é mesmo? E até, como você mencionou, né, talvez a hora que o nosso público estiver assistindo, ouvindo, já tenha uma decisão, é até bom dar uma contextualizada nos últimos acontecimentos aí, então passar bem rapidinho aí. A Haas tinha anunciado na semana passada que agora, nesses próximos dias aí, até sexta-feira, ia revisar a questão do acordo comercial com a Uralkali. Isso pode implicar no fim do acordo com a Uralkali, deixar de ser a patrocinadora master, e implicar também na saída do Mazepin. Porém, a Haas pode ter uma saída fácil com relação a isso, porque o Eric já mencionou, está gravando na segunda de carnaval, amanhã, terça de carnaval, a FIA convocou uma reunião extraordinária do Conselho Mundial do Esporte a Motor, que vai lidar com um possível suspensão, proibição, dependendo do que eles optarem, da Rússia dentro do esporte a motor. E a tendência é que a situação vá ficando complicada para o Mazepin. A gente teve aí hoje a FIFA confirmando que a Rússia está fora das eliminatórias, não vai disputar a Copa. A gente teve o COI numa decisão inédita dentro da história, sugerindo, né, as federações que proíbam a participação de atletas russos e bielorrussos. E como a FIA faz parte do COI, é membro do Conselho Olímpico, do Comitê Olímpico Internacional, a tendência é que a FIA siga a diretriz do COI. Então a situação pro Mazepin complica, e se por acaso essa proibição for confirmada, a Haas não precisa revisar acordo nenhum, o acordo vai ter que chegar ao fim. Então essa é a situação para a galera que está aí um pouco perdida nesses últimos desenvolvimentos. Aí, quem ocuparia a vaga do Mazepin? Pietro Fittipaldi, obviamente, é a primeira opção, o Gunther Steiner já falou isso, mas como o Eric mencionou, Antonio Giovinazzi é alguém que está na mira aí da Haas. E existem vários motivos que a gente pode entender, né? O Giovinazzi era piloto da Fórmula 1 até o final do ano passado, é um piloto da Ferrari, e a gente sabe que a Haas estreitou muito o relacionamento com a Ferrari para esse ano. A Haas, inclusive, agora tem uma parte da sua fábrica em Maranello. Então, faz todo sentido para a equipe americana ter o Giovinazzi ali. É um piloto com experiência de Fórmula 1 e é um piloto com forte ligação ferrarista. Então, para eles, faz todo sentido. Estou me perdendo aqui nos microfones, aqui, enfim. Mas é isso, e fica aqui a nossa torcida. Eu acho que vai ser difícil, mas acho que não vai ser dessa vez aí tão cético quanto o Carlão em relação ao Pietro Fittipaldi. Mas, como vocês já destacaram, né, a questão do próximo passo, qual será o próximo passo, né, da Fórmula 1, será no Bahrein, de 10 a 12 de março, praticamente uma semana antes do início do campeonato. Eu quero que vocês, de uma maneira abrangente, né, vocês acham, começar contigo, Carlão, se vocês acham que vamos ter, pelo menos assim, tempos de volta, né, poderemos ter ali uma ideia melhor do que a gente vai observar no campeonato que começa no dia 20? Eu acho que sim, me remetendo até a uma participação anterior do Gui, esses testes de Barcelona que a gente viu agora recentemente foram mais o shakedown mesmo,
da temporada 2022. Equipes colocando o carro na pista, vendo se está tudo ok, eventualmente atenuando um problema X ou Y. No Bahrein, eles já vão ter os dados de Barcelona, teoricamente vão ter minimizado esse problema do porpoising aí, né, o carro ficando e tudo mais. Novas atualizações aerodinâmicas eventualmente, né, porque as equipes vão estar firmes na busca por melhor desempenho, especialmente nesse aspecto, que é o mais impactado aí pela revolução técnica de 2022. Então, em tese, no Bahrein, as equipes já vão estar um pouco mais afinadas do que estavam em Barcelona, até pela questão cronológica natural. O fato de a gente ter a corrida inaugural da temporada no mesmo lugar, ou seja, no próprio Bahrein, também ajuda bastante nesse aspecto, embora eu não ache que eles vão começar a fazer simulação de classificação na primeira manhã do primeiro dia de testes do Bahrein, acho que não, o foco vai ser outro, mas essa aproximação, digamos, entre a segunda parte da pré-temporada e o campeonato propriamente dito, acho que vai render alguns dados, digamos, um pouco mais conclusivos, mais representativos do que aqueles que a gente viu na Espanha. Mas o que vai ser de maior importância vai ser a mesma coisa, que é quilometragem, confiabilidade, o piloto se adequar ao carro, porque o estilo de pilotagem é muito diferente, né? Vocês citaram a questão do peso, efeito solo e tudo mais. Então, acho que vai ser mais conclusivo, sim, mas o pega para capar, o vale tudo, digamos, vai ser a partir do GP do Bahrein. Isso é inexorável. Mas que vai ser mais interessante, eu acho que vai até pelo fato de que a cobertura da pré-temporada no Bahrein vai ser mais ampla, né? No Barcelona, praticamente liberaram a sala de imprensa e falaram, se virem aí. No Bahrein já vai ter uma cobertura propriamente dita por parte da própria categoria. Guilherme, o que você acha? Inclusive, a galera que quer acompanhar a pré-temporada já vai adaptando o sono aí, porque as sessões serão das 4 às 8 da manhã e das 9 à 1 da tarde. E transmissão única exclusivamente pelo F1 TV, o serviço de stream da Fórmula 1. Eu acho que sim, a pré-temporada... A Band? A Band não vai ter possibilidade de transmitir? Então, dúvida, havia sido ventilada a possibilidade, mas a Band não se manifestou quanto a isso. Em Barcelona, obviamente, mandaram uma equipe e não sei, por enquanto não foi dito nada. Olhando para a pré-temporada do Bahrein, acho que sim, vai ser mais representativo, e eu digo o seguinte, a gente está entrando numa nova era da Fórmula 1, um regulamento totalmente diferente, então a tendência é que a gente tenha uma curva de desenvolvimento muito grande ao longo do ano. Então a equipe que começar dominando o início da temporada não vai ser a mesma que vai terminar lá na frente. A gente quase viu isso em 2009. A Brown começou dominando, ganhou 6 dos 7 primeiros GPs, depois o Button venceu mais uma vez, o Rubinho venceu 2, e por pouco o Button foi campeão de pilotos e a Brown de construtores, porque a Red Bull conseguiu chegar com muita força no segundo semestre. A tendência é que isso aconteça agora também em 2022. Porém, como a gente tem um calendário muito apertado, são 23 corridas em exatamente 8 meses, quem se der bem na pré-temporada do Bahrein, deve bem no GP do Bahrein e no GP da Arábia Saudita, os 2 primeiros da temporada, porque são 3 finais de semana consecutivos, as equipes não voltam para a fábrica, não vai ser um trabalho muito limitado. Então, quem terminar o Bahrein bem deve pegar pelo menos uma vantagem nessas 2 primeiras corridas. Dali em diante, ganha quem souber responder melhor, quem tiver uma taxa de desenvolvimento melhor e mais efetiva, aí sim a gente vai começar a ver a diferença pro resto do ano. Guilherme, lembrou de Brown GP, pensar que a última vitória brasileira na Fórmula 1 foi dessa época, dói o coração. Com uma equipe que sequer existe mais. Exatamente, antes da era híbrida, enfim, já vamos para 13 anos, meu Deus do céu. 13 anos sem o tema da vitória, se bem que agora não tocaria de qualquer jeito, mas... enfim, saudosismos à parte, dói o coração também, porque já estamos chegando ao fim. Eu quero agradecer a audiência de todos vocês, a participação dos nossos 2 colegas aqui, que todo mundo já conhece, Carlos Costa e Guilherme Longo, que estarão sempre muito atentos a tudo que acontecer na Fórmula 1 em 2022. Faço questão de lembrar para vocês fazerem inscrição no canal do Motorsport.com no YouTube. Vamos aumentar ainda mais essa comunidade que tem gasolina na veia. Também eletricidade, você que gosta do elétrico. Também faço questão de lembrar para vocês acompanharem o Motorsport.com nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook, TikTok e também nos principais
Como é que o Carlos que utiliza? Agregadores. Agregadores. Boa, Guilherme. Agregadores para o nosso podcast. Minha parte de motorsport.com. Nos veremos em uma próxima. Tchau, tchau.